com oração. Oração apresentando a igreja do Senhor, esta igreja. Porque diz assim as Sagradas Escrituras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Podemos saber o caminho. Disse-me Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bem bonito para a glória de Deus. Disse-me Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Aplauda o nome dele. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos a seu amigo, amiga que está aqui nessa noite, seu irmão e irmã, Deus tem uma palavra para você e para mim, em nome de Jesus, amém? 5 e versículo 8. Romanos 5, 8. Amém? Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a morte do Senhor Jesus Cristo, ele foi um fato histórico comprovado com testemunhas oculares e escrito em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A morte do Senhor Jesus se deu por causa do grande amor de Deus pela humanidade caída. Essa foi a maior prova do amor em que o Pai Celestial entregou seu único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. O amor do Pai foi tão grande, assim como o amor do Filho, porque o Senhor Jesus, sendo o Filho amado de Deus, ele se entregou voluntariamente à morte para pagar o preço pelos nossos pecados. Quando nós questionamos a morte do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos inúmeras respostas na Bíblia sobre por que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós para nos conduzir até Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Aleluia. O pecado, além de trazer a morte, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele nos afastou de Deus. Desde Adão, o homem procurou um caminho que levasse até Deus. Depois que Adão foi expulso do paraíso, porque se afastou de Deus, os homens procuraram diversos caminhos para chegar até Deus. E um desses caminhos foi quando a humanidade falava a mesma língua, lá em Gênesis capítulo 10. A humanidade falava a mesma língua e eles decidiram fazer uma torre para chegar até Deus. Esse era o caminho dos pensamentos e do coração do homem. Nós vamos fazer uma torre que vai subir até os céus e vamos chegar até Deus. E eles começaram a construir essa torre, diz a palavra de Deus, chamada também Torre de Babel. E a Bíblia diz que o Senhor diz: eu vou descer para ver a cidade e a torre que os homens estão edificando. E o Senhor desceu, e quando ele viu, ele não se agradou daquele projeto, porque era um projeto orgulhoso, era um projeto que o homem queria chegar até Deus pelo seu próprio esforço. E o homem e a mulher, depois que se separou de Deus lá no Jardim do Éden, não tem como chegar a Deus pelo seu próprio esforço. O homem e a mulher não podem chegar até Deus por meio das boas obras, porque a palavra de Deus diz que as obras não salvam ninguém. A pessoa pode fazer boas obras, mas não pode chegar até Deus através dessas boas obras. Não há um esforço humano que faça com que o ser humano chegue até Deus. Por isso que quando o Senhor desceu ali e viu o projeto da Torre de Babel, ele decidiu confundir a língua. Ali a terra falava só uma língua, e eles passaram a falar outras línguas, porque o Senhor confundiu, para que eles parassem aquele projeto. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra também, em Isaías, capítulo 53, versículo 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Todos os caminhos que a humanidade traçou, procurou para chegar até Deus, foram caminhos vãos. Muitas pessoas têm querido chegar até Deus por meio da justiça própria, por caminhos filosóficos, outros tipos de caminhos, mas desde Adão até o momento em que Deus enviou Jesus, não havia um caminho perfeito para chegar até Deus. Quando Deus escolheu Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão e disse que da descendência dele iria vir o Salvador. Mas ali, quando o Senhor escolheu o povo de Israel, ele também deu para aquele povo um caminho, o caminho do sacrifício. Só que aquele caminho não era um caminho perfeito, porque o homem, ele pecava e tinha que levar uma ovelha, tinha que levar uma ave, tinha que levar um sacrifício até o sacerdote, para que o sacrifício morresse no lugar do pecador. Mas aquele sacrifício era um sacrifício imperfeito, como diz o livro aos Hebreus, porque o homem teria que levar, o pecador teria que levar várias vezes um sacrifício vivo, inocente, para morrer no lugar dele. E assim o homem não conseguia chegar até Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, meus queridos irmãos e ouvintes, para nos conduzir até Deus. E o milagre que aconteceu quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, lá em Mateus capítulo
27, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo estava morrendo na cruz, e lá em Jerusalém tinha um templo, o templo de Jerusalém, construído por Herodes, e naquele templo tinha o Santo dos Santos, onde ninguém poderia entrar, porque era separado pelo véu. O véu separava o santo lugar dos santos, onde havia ali a presença de Deus. Representava ali a presença de Deus, onde estava a arca da aliança, onde estava o testemunho da lei, onde estava as tábuas, a árvore, a vara de Arão que brotou. E diz a Bíblia Sagrada que quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz, quando ele deu o último suspiro, Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz no versículo 51 de Mateus 27, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia! Um grande milagre da morte de Cristo. Ele estava morrendo naquela cruz, mas a Bíblia Sagrada nos diz, meus queridos irmãos e ouvintes, que quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz, ele estava abrindo um novo e vivo caminho para Deus. Aleluia! Um novo e vivo caminho para Deus, como fala no livro aos Hebreus. Ele disse, ele abriu esse novo caminho na sua carne. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para abrir esse novo caminho para Deus. E o caminho da salvação está aberto, porque o Senhor Jesus morreu e abriu esse caminho. Aleluia! Se você parar para pensar e entender o que acontece nessa morte do Senhor Jesus, o caminho para Deus estava fechado, mas ele com a sua própria carne abriu esse caminho. E diz a Bíblia Sagrada, ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que ele disse que é o caminho. Eu sou o caminho, porque ele abriu o caminho e ele é o caminho. Amém? Então ninguém pode chegar ao céu a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Cristo foi para nos conduzir até Deus. Agora que esse caminho está aberto, amigo, amiga, esse caminho está aberto para quem quiser entrar. Só basta você querer entrar, porque o Senhor Jesus Cristo, ele falou lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ele é o caminho e ele é a porta. Só basta você crer para entrar nesse caminho e viver para sempre a eternidade com Cristo. Aleluia. A morte do Senhor Jesus, ela foi também para nos remir de toda a iniquidade. Essa palavra iniquidade é a mesma coisa que pecado. E essa palavra remir é a mesma coisa de resgatar. João, quando ele viu o Senhor Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o milagre que aconteceu. A morte de Cristo abriu um novo caminho para Deus. Está aberto para quem quiser entrar pela fé, pela graça social, por meio da fé. A morte de Cristo fez o que agora? Purifica, tira todo o pecado. João olhou para Jesus e disse, ele apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Que morte tremenda, que sacrifício tremendo, porque todo ser humano nasce com o pecado entranhado na sua vida. Todo ser humano nasce com a consequência do pecado. Todo ser humano nasce separado de Deus, mas o sangue de Jesus tira todo o pecado. Não existe nada
que possa limpar o pecado do pecador. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o milagre da morte de Cristo. É o milagre que a morte de Cristo faz por nós. Abriu um novo caminho para Deus. Você pode entrar agora se você crer, e você pode receber a purificação dos seus pecados através da morte de Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz que a morte de Cristo também foi para que Deus fizesse um povo especial para Ele. A palavra de Deus diz aqui em Tito, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. A morte de Cristo veio para preparar um povo especial. O povo que serve a Deus, o povo que teme a Deus. Mesmo que nós fomos pecadores, a Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande que Ele prova esse amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando nós cremos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele faz de nós um povo especial. Porque a Bíblia Sagrada diz em Malaquias capítulo 3 e versículo 16: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele, para os que temerem ao Senhor, para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis, como um homem poupa seu filho, a quem serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aleluia. Aleluia. O dia da volta do Senhor Jesus Cristo vai ter a diferença desse povo. Tem até aquele louvor que diz assim: onde está ele, povo barulhento? Onde está que não se vê mais teu irmão? No dia da volta do Senhor Jesus, Ele vai pegar todas as joias que estão na terra. A Bíblia diz que Ele vem como ladrão. Ele vai pegar os tesouros que Ele deixou aqui na terra. Os tesouros que Ele tem na terra são aqueles que servem ao seu santo nome, são aqueles que creram no seu santo nome. As joias do Senhor são aqueles que receberam Jesus como Salvador, homens e mulheres que creram no Filho de Deus como Salvador da sua vida. São joias preciosas para Deus, e no dia do arrebatamento o Senhor vai levar todos para o céu. Aleluia. A palavra de Deus diz que a morte do Senhor Jesus Cristo foi para que nós fôssemos libertos do mundo perverso. A Bíblia diz, meus queridos irmãos e ouvintes, que o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo, tudo que tem nesse mundo, toda organização mundial é dirigida por demônios, Satanás. E diz a Bíblia Sagrada, em Gálatas capítulo 1 e versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Aleluia. A morte de Cristo foi para nos livrar desse mundo mau. O mundo já é maligno, o príncipe deste mundo é Satanás. Mas a morte de Cristo veio para nos libertar do mundo. O mundo está em trevas. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, Ele estava levando nossos pecados, as nossas maldições. E quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você sai das trevas e vai para a luz do Senhor Jesus Cristo. Embora você esteja no mundo, você que é crente em Jesus,
Você está no mundo, mas você vive na luz, porque você tem Jesus como Salvador da sua vida. Quem tem Jesus não vive na escuridão. E a morte do Senhor Jesus foi para nos livrar do mundo, porque a palavra de Deus diz que o amor do mundo não pode estar em nós, porque se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Nós amamos a Deus, Deus nos ama, porque nós amamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E não devemos amar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E Ele veio para vencer o mundo. Ele disse: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, se Ele venceu, todos que creem nele também podem vencer. Queridos irmãos e irmãs, não existe nada mais precioso do que a nossa salvação. Prata, ouro, propriedade, fama, isso é lixo. Lixo, tudo é lixo. Porque a nossa salvação, ela vai durar a eternidade. A eternidade é para sempre. É para sempre. Você tem que entender isso. O mundo passa, tudo aqui é passageiro, mas a vida eterna é para sempre. O dirigente falou no início: muitas pessoas estão sofrendo no inferno hoje. Não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Acabou a esperança deles. Não tem mais oportunidade. Acabou a oportunidade deles. Agora vão viver eternamente o sofrimento, mas porque rejeitaram o Salvador. Deus, Ele ama a todos, mas Ele não obriga ninguém a servir. Deus, Ele quer que nós o sirvamos por amor, porque Ele morreu na cruz. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós por amor, e Ele quer que nós o sigamos por amor, porque Ele tem preparado muitas bênçãos para nós. Ele tem preparado um lugar especial, Ele tem preparado morada celestial, como diz a palavra de Deus, e são moradas eternas, que nunca vai se acabar. Então não existe nada nessa vida que seja melhor, que seja mais precioso do que a salvação comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não perca a sua salvação, não troque a sua salvação por nada. A palavra de Deus diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda aquilo que o Senhor já te deu. Guarda a tua salvação. Olha, se você não está consertado com Deus, te conserta com Deus hoje. Se você não se consertou com Deus, se conserta com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Quantas pessoas ouviram essa palavra no culto ou na pregação e no outro dia estava no inferno? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Quantas pessoas fizeram isso? Porque amanhã pertence a Deus, hoje pertence a nós. Então, se você ouviu a palavra de Deus hoje, que Jesus é o Salvador, que a morte de Cristo foi para te libertar do pecado, que a morte de Cristo foi para te conduzir a Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, se conserta com Deus, e Ele vai te salvar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar. Irmão e irmã, não troca a tua salvação por nada, procura, zela pela tua salvação, porque foi muito caro, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não troque por nada. Jesus te ama, Jesus quer que todos sejam salvos, porque um dia Ele vai voltar, e quem perseverar até o fim, somente esse será salvo. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Espírito falara para a igreja, nos concedendo o entendimento de um alerta. E você, amigo, amiga que está aqui nesta noite, dê ouvido a esta mensagem, porque é a palavra de Deus. Aqui ninguém está brincando. A palavra de Deus é levada a sério, graças a Deus. Hoje o Espírito te chama, meu amigo e minha amiga que está aqui,
Hoje o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, que está à destra do Pai, Ele está intercedendo pela tua vida hoje. E o Espírito de Deus, Ele te trouxe aqui para tu entender isso. A banda vai estar louvando, a igreja dos senhores salvos vão estar de cabeça baixa, orando ao Espírito Santo para fazer a obra. E eu creio que o Senhor Jesus nesta noite vai fazer o convite, porque só Ele pode. A minha vida era triste, não havia paz em mim. Os meus pecados sufocavam meu viver. Eu sorria com segurança, parecia tão feliz. A minha vida estava mesmo por um fim. Eu sentia fortemente uma mão me proteger. Esse cuidado me deu forças pra vencer. Eu sou um guerreiro. Deus abraça sempre o nosso Redentor. Tenha paz de sofrer, a esperança pra você e todos nós. Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você que ouviu a palavra, quem é a primeira pessoa que gostaria de receber Jesus? Quem é a primeira pessoa que nesta noite ouviu a palavra e viu verdade nesta palavra? Levante a sua mão. Hoje o Senhor Jesus, Ele está aqui através do Espírito Santo de Deus para te salvar. Ele te ama, como disse o pregador. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz no intuito de que todos nós pudéssemos ser salvos. A salvação está mediante somente Jesus. Olha só essa promessa para os salvos. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, meu Deus. E meu amigo, nesta noite, Jesus, Ele te ama. Existe alguém no nosso meio que gostaria de receber hoje o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão em sinal de aceitação. Se porventura existe alguém no nosso meio que está distante, afastado do caminho de Deus, que está de férias, volte para Jesus. Hoje Ele está aqui, neste momento, te chamando através do Espírito Santo. Existe alguém no nosso meio que gostaria de receber Jesus? Pois que Deus lhe conceda mais oportunidade em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé e vamos dar um lindo louvor de palmas ao Rei Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu louvo a Deus por essa palavra que foi transmitida nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Ele muda a nossa história, Ele faz tudo novo. Esse Deus é maravilhoso, tremendo, poderoso. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada. Ele te ama, Ele te ama. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Porque não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus
Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele quem me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Mais de 1000 motivos pra te adorar, Senhor. Diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói. Não dói mais, não dói mais, não. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Mas muito mais de 1000 motivos. Eu te adoro, Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Ele me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus é o remédio que me faz viver. É Ele que me faz viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a